talvez a ferramenta mais importante é que a nossa sociedade tem mais tido déficit, é a interpretação de texto. A gente tem visto que as pessoas estão com preguiça de ler, e eu não culpo quando a gente aponta isso, acho que nunca a gente deve culpar o adolescente, a criança, porque a leitura não pode ser uma obrigação, ela tem que ser um incentivo desde pequeno, Realmente. né? Eu falo porque eu aprendi a gostar de ler por causa da minha mãe era uma leitura voraz, ela tinha muitos livros em casa, e ela nunca foi aquela mãe que podava, que falava assim, não, esse livro não é para você. Ela sempre explicava o que era o livro, né? E eu tive um desenvolvimento de leitura muito cedo, eu comecei a ler e escrever antes dos 3 anos de idade, então eu fui uma criança que eu não gostava de livro com figura. Eu achava aquilo, todo livro que tinha desenho, eu tinha preguiça, porque eu falava, eles estão me forçando a imaginar o personagem do Você jeito que foi queria imaginar, desenhado. né? Eu quero criar. E aí eu comecei a ler muito pequeno livro sem imagem, sem desenhos, né? E então, quando chegou a fase da leitura na escola, eu já gostava de ler, foi muito mais fácil para mim. E eu digo dessa parte de interpretação porque no teatro, nas artes cênicas, a gente percebe quando um ator às vezes tem dificuldade de entender o sentido da frase, a motivação, o que o personagem está falando, ou quando o português muda por conta de época, por conta de profissão, né? E a gente aqui também trabalha, né, aqui mesmo na emissora, quando a gente faz o nosso jornalismo ou a nossa narração de casos, a importância de um português bem colocado. E eu falo, não é a necessidade do perfeccionismo, mas é você saber se comunicar conforme a linguagem. E hoje, com a internet, eu costumo brincar muito hoje com os meus alunos, eu dou aula para muita gente, eu falo, a gente é a geração que mais tem acesso à informação agora, né? A internet, você sem perceber, você passa o dia inteiro lendo, mas você não está prestando atenção no que você está lendo. Então, é a pessoa que vê uma divulgação de uma foto no Instagram com a legenda e faz as perguntas que estão na legenda. Né? Onde é, quanto é, quem vai, está tudo escrito lá porque as pessoas não leem, não interpretam, ou tiram de contexto algo que foi escrito e cancelam alguém por causa disso. Então, eu falo que, para mim, a formação intelectual de qualidade, ela começa muito básica, ela começa com você lendo e explicando para uma criança ou adolescente o sentido de uma frase e as possibilidades de trabalho com ela. É realmente, né? A bênção da internet, né? É que é uma fonte infinita de conhecimento, mas é muita coisa ao mesmo tempo, né? O que Exato. você seleciona, o que você elabora, o que você elimina, né? Não, Essa é a grande e questão, né? eu falei inclusive essa semana para os jovens, né, porque eles não imaginam o mundo sem internet. Eu vim de uma geração que não tinha internet. E eu brinquei, eu falei, o nosso Google chamava biblioteca, a gente tinha que ir lá, pegar uma enciclopédia. Enciclopédia Britânica, você lembra? Exato, eu citei a Barça, que talvez A você que está Barça assistindo é também. da época, os É. meus alunos falam, parecia que eu estava falando grego, porque não sabem, até a menina falou assim, o que é uma enciclopédia? Né, eu falei, é o Google escrito, você tem que procurar. Né, É o Google físico, né? exato, era mais difícil, né? Então a internet ela tem realmente um peso e uma importância muito grande, porque eu falo, hoje em dia, se você está assistindo um programa e fala sobre um país que você não sabe onde é o que é, em 2 segundos você tem essa resposta. Né? Então o que caiu hoje não foi a informação, foi o interesse. Porque a partir do momento que está tão fácil, você precisa estar interessado em procurar. Né? E desse mesmo jeito é quem quer trabalhar com jornalismo, quem quer trabalhar com artes cênicas, porque eu sou de uma época que você não tinha um YouTube para assistir uma peça de Nova York. Você não tinha um YouTube para ver uma peça antiga, como outro dia eu estava assistindo uma montagem da Marília Pêra, que já não está mais entre nós, mas que tem um registro. Né? Então, a ferramenta de informação ela é mais prática. É claro que a gente vive um tempo em que a gente tem que verificar a autenticidade daquela informação, a gente tem um trabalho investigativo individual que a gente tem que fazer, né? Mas o acesso à cultura, o acesso ao entretenimento, o acesso à informação, ela está mais fácil. Agora precisa que a gente também tenha o interesse de procurá-lo, porque eu acho um meio maravilhoso, desde que bem utilizado, claro. É, realmente, né? Democratizou o conhecimento, foi Sim, uma grande beleza, né? sim. E acho que quando a gente pensa em estudar, né, é um lugar também que democratizou não somente o acesso à informação, mas a formação daquela pessoa. Né? Antigamente a gente tinha uma concepção, por exemplo, que uma criança ou adolescente, para se formar como ator, para se formar como dramaturgo, tinha que ter uma certa verba para isso, porque os livros eram caros, porque não era todo mundo que tinha É, o acesso. curso, aquela faculdade, assim, era só. Esse era o único meio, né? Exato. Eu recentemente fiz um curso de especialização internacional em casa, pelo Zoom.
né, pela ferramenta de comunicação à distância. Então tem muita coisa interessante Isso é uma e que maravilha. Né? não, e abre portas que a gente falou. Você pensar que na turma que eu estava fazendo, tinha um rapaz da Índia, tinha um rapaz que era de uma cidade do interior do Ceará. Então, olha como a informação democratiza, né? E aí todas essas pessoas em lugares tão distintos podem ter a mesma informação e se formar em cima daquilo. E Né? conecta as pessoas, né? Sim. Por isso Você que eu acho quebra que, barreiras, por isso que eu sou fronteiras. tão apaixonado por dramaturgia. Porque eu falo, para mim, o bom filme, a boa peça, elas comunicam com o mundo inteiro. Né? Você assiste um bom filme, seja ele produzido na Coreia, na Argentina ou aqui no Brasil, você vai entender porque o autor se preocupou em falar sobre a humanidade, sobre relações É humanas. realmente o espírito humano, né? Que vai além da cultura, além Exato. das fronteiras, né? E é quando chega na pessoa, não importa se é ficção científica, se é terror, né? Eu costumo sempre dar o exemplo que tem gente que tem aversão a produtos que são de universos que às vezes é um bloqueio psicológico da pessoa, um trauma, seja um terror, um suspense. A gente aqui trabalha com true crime, que tem pessoas que são fascinadas e tem pessoas que não querem chegar perto, né? E eu costumo dizer que, para mim, qualquer produto desse, seja um documentário de true crime, seja um filme ficcional de terror, ele passa a ser excelente quando ele é humano acima de tudo, né? Então você pega um Sexto Sentido, que é um filme que eu adoro, por exemplo, que não é um filme sobre terror. É um drama sobre um menino com um trauma sendo tratado por um psicólogo com outro trauma. É o subtexto da história, Exato. né? E quando você pega essa estrutura humana, os fantasmas, os espíritos do filme, eles são o segundo plano. Né? Eu brinco, sempre que me pergunto qual é o meu filme favorito, e a resposta honesta é O Exorcista, né? E as pessoas, como assim? Eu falo, eu assisto uma vez por ano. Né? E eu choro. Toda vez que eu assisto Exorcista, eu choro. E as pessoas acham que eu choro de medo, não eu choro de emoção. Porque eu falo, O Exorcista é um filme sobre uma mãe que ama tanto a filha que ela é capaz de investir numa fé que ela não tem. Né? Ela é um personagem que se declara ateia, né? Ela não acredita na religião, em Deus, mas quando ela vê a filha num ponto de possessão que não parece ser esquizofrenia, ela é capaz de chamar um padre, uma pessoa que ela não tem a menor fé. Então é um voto de amor daquela mulher, e aí tem uma cena muito emblemática dos padres gritando com o demônio, né? E a mãe embaixo, sentada na escada, pacientemente esperando a filha ser salva. Então aquilo para mim é muito bonito. Né? E de novo, Não é sobre possessão, é sobre amor mesmo, exato. né? É impactante a imagem. Toda vez que se fala nesse filme, a gente só pensa nos frames da menina, né, possuída. Mas não, o roteiro é um drama. E por isso que as duas atrizes foram indicadas ao Oscar, porque elas fizeram um drama. Né? A gente está recentemente agora tá com a Substância sendo indicada a tantos Sim, prêmios. fantástico. Que é um filme que, se você assiste pela imagem, é gore, é uma coisa assim grotesca. Mas por que é tão interessante? Porque as atrizes fizeram a história como drama. É sobre obsessão estética. Exato, e aí inteligentemente pegaram uma atriz que passou por isso na vida, né? Então tem essa metalinguagem da gente estar olhando a Demi Moore, sabendo que ela está fazendo um personagem, e ela faz com muita competência, mas quem acompanhou a carreira da Demi Moore sabe o quanto ela foi refém dessa indústria. Sim. Né? Então é bonito quando a gente humaniza. Não poderia ser um filme apenas de uma criatura sendo feita das costas da outra, mas não é isso.